Olá a todos, nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o resultado das eleições americanas, esse massacre, do Donald Trump contra a Câmara, contra o Partido Democrata, contra a velha mídia, os institutos de pesquisa, os especialistas, os intelectuais, os artistas hollywoodianos, os vingadores, contra os artistas pop de fama mundial, de bilhões de visualizações e milhões de seguidores de mundo afora, contra todo um sistema que se levantou contra ele e ele mais uma vez derrotou esse sistema. Dessa vez ele estava acompanhado do Elon Musk, que entrou na briga e entrou para valer, faltando alguns poucos meses para a eleição. Ele estava na posição mais ou menos neutra e ele percebendo que não tinha como não apoiar o Trump, em nome de tudo que significa a América, ele entrou de cabeça e arriscando tudo, inclusive, seu império no processo, e ele conseguiu aí ficar do lado vencedor, bem como outros que historicamente não apoiariam um republicano acabaram apoiando o Trump. Mike Tyson, que tem uma tatuagem do Che Guevara, por exemplo, apoiou o Trump porque viu que a coisa estava realmente feia se a Câmara vencesse. Então, o que acontece? O que eu interpreto desse gráfico é o seguinte: o povo americano ele fez uma comparação pura e simples de um governo anterior, que foi o do Trump, com o governo atual, que é o da Câmara e do Biden. Lembrando que a Câmara é vice do Biden, então ela faz parte da administração atual. Ela não pode se dizer alheia ao que aconteceu na América nos últimos anos. Então o povo simplesmente comparou os dois governos e percebeu que, caso permanecesse a Câmara no poder, os rumos que a América iria tomar seriam desastrosos. Preferiu o Trump, mesmo o Trump sendo o Trump. Para você ver, quando o povo dá essa votação maciça para o Trump, sendo o Trump o Trump, e não um candidato republicano que seria mais moderado, digamos assim, se apesar do Trump votaram nele nesse volume, imagine se fosse um candidato republicano mais palatável, digamos assim. Seria 100%, praticamente, Por quê? Porque o Trump tem muita rejeição, principalmente entre as mulheres, entre negros, enfim, Mas até nisso você vê que houve uma diferença esse ano. Os latinos votaram em peso no Trump, na Flórida, comunidade latina. Ele melhorou o seu desempenho entre os negros, entre as mulheres, enfim. Porque o que acontece? Quando a galera começa a ver que a esquerda, a extrema esquerda, não tem nada para oferecer naquilo que realmente importa a um país e às pessoas em geral, aí não tem jeito, elas vão votar na direita. Por quê? O que a extrema esquerda tem a oferecer, a esquerda tem a oferecer hoje? Apenas a agenda woke, a agenda de promoção de direitos de minorias, assistencialismo e demonização da direita, com rótulos, com narrativas, com exageros, com manipulações, enfim, demonização da direita. Não existe direita, existe extrema direita, é um fantasma. A extrema direita venceu. Coitado do mundo, o que será do mundo? Oh, o Trump ganhou, o Milei ganhou na Argentina, extrema, ultra direita radical venceu na Argentina. Venceu na Argentina e a revista The Economist disse que Buenos Aires é a melhor cidade da América do Sul para se viver hoje, né? Buenos Aires da ultradireita extremista radical do Milei. Hoje, segundo uma revista que até é de esquerda, hoje foi eleita. Buenos Aires foi eleita a cidade a melhor cidade para se viver na América do Sul. Uma revista de esquerda elegeu Buenos Aires, que é a sede do governo de um cara de ultra extrema direita radical, libertário, como Milley. Então, extrema direita, fantasma,
democracia, democracia. Então, restou a eles isso, esse discurso de democracia, de que eles são os únicos que se prezam a democracia. Pois é, mas a democracia é um organismo meio estranho, né? Um bicho meio estranho. De vez em quando é como se fosse um jumento, né? Meio que empaca e não vai na direção que os caras querem, né? Como é que pode? Os principais artistas do mundo pediram para o povo americano votar na Câmara. Os atores de Hollywood em peso, os Vingadores se reuniram numa peça promocional de marketing com uma última missão. Né? Os atores lá, o Robert Downey Jr., o Ruffalo, o Mark Ruffalo, enfim, o Hulk, todo mundo se reuniu para fazer uma campanha, né, a favor da defesa da democracia, a missão dos Vingadores. Agora é apoiar a Câmara em defesa da democracia, porque o mundo vai estar em perigo com o Trump, com o fantasma da extrema-direita no poder, ai, que medo, ai. Enfim, então, esse discurso ele até cola nos mais jovens e nos caras que são pagos, né? Que fingem acreditar nesse discurso, né? Então, é isso. No Brasil, é a mesma coisa. Você viu recentemente que o PT e a esquerda, a extrema esquerda, foram defenestrados na eleição municipal. Né? O PT foi vaporizado das prefeituras do Brasil. Arrumou quase nada praticamente. A esquerda como um todo foi muito mal nas eleições municipais, em geral, né? Na média. Para você ver que nós estamos também aprendendo essa lição a duras penas. O que é que eles têm a nos oferecer? Bolsa Família, assistencialismo, portanto, que é uma maneira de implantar o socialismo sem ninguém perceber, como se fosse o sapo na panela, né? Vai dourando a pílula ali, devagarzinho, quando o sapo perceber já foi para o brejo, né? Já foi para o saco. Né? Você, por exemplo, em certos estados do Nordeste, há mais pessoas beneficiárias do Bolsa Família do que com carteira assinada trabalhando. Então, um estado como esse, ele já é socialista. A economia ele já foi planificada na prática. Se tem mais gente dependendo de assistência governamental do que trabalhando com carteira assinada. Imagine o futuro da Previdência Social nessas circunstâncias, né? Imagine. Né? E não só estado não, são vários, tá? Lá no Nordeste. Então, para você ver, o que a esquerda tem a oferecer na economia? Vamos conversar sobre eleições? Vamos. Tá, você é do PT, vamos lá. O que você tem a me convencer que a esquerda, que a extrema esquerda, que o PT é bom em economia? Se o passado recente prova o contrário e o presente presentíssimo de hoje, atualíssimo de hoje, também prova o contrário. Ah, mas Campos Neto, mas as mudanças climáticas. Não, não me venha com essa. Eu sou adulto, eu não sou jovenzinho de 16 anos lá, que está lá no ensino médio doutrinado por vocês. Não, eu sou adulto, pô. Vamos falar adulto, já adultamente. Peraí, vocês têm a oferecer o quê em relação à economia? Nada, só desastre. Em relação à saúde, a saúde do Brasil vem melhorando? Na prática, não, né? Segurança pública é risível, né? Segurança jurídica, nem preciso entrar nesse mérito para até não dar ruim. Enfim, o que mais? Meio ambiente, que vocês dizem defender tanto. Na prática, como é que está aí o meio ambiente? Saneamento básico, transportes, infraestrutura. Aliás, por falar em infraestrutura, qual obra o Lula inaugurou em 2 anos? Ou o ministro lá da infraestrutura do Lula inaugurou? Aliás, qual é o nome do ministro da infraestrutura do Lula? Eu não sei. Eu sei que o Tarcísio Gomes de Freitas, quando era ministro da infraestrutura, toda semana inaugurava pelo menos uma obra. Podia até não ser uma obra vultosa, extraordinariamente maravilhosa, mas era uma obra. Ele estava toda semana nas redes sociais inaugurando obra.
E qual é o ministro do Lula que substituiu o Tarcísio? Você sabe o nome? Nem eu. Olha que eu sou um cara que me considero bem informado. Eu não sei quem é. Quem é o ministro da Educação, da Saúde? Você que está me ouvindo, sabe o nome de 5 ministros do Lula? 5. E olha que ele aumentou os ministérios, hein? São dezenas. Ele aumentou, inchou, colocou um monte de gente lá no ministério. Você conhece o nome de 5 ministros do Lula? Haddad, Marina Silva, são os dois talvez mais conhecidos. A irmã da Marielle, ninguém sabe o nome, mas é a irmã da Marielle. Quem mais? A Margarete Menezes, da Cultura. E o quinto? Sei lá, talvez nem eu saiba. Falar o nome de 5 ministros do Lula. Para você ver como a extrema esquerda e a esquerda nada tem a oferecer. Nada tem a oferecer de resultado. A não ser que eles venham a maquiar o resultado, a não ser que eles manipulem estatísticas, manipulem números e façam peças publicitárias ali, enfim, mentirosas e que induzam a população a engano a eu. Mas na prática, no dia a dia, você vivendo no seu dia a dia, que de positivo o governo de esquerda lhe deu? A não ser assistencialismo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, são programas em que se gasta muito mais em propaganda do que neles próprios, né? É tudo para inglês ver, é tudo maquiagem, é tudo factoide, como diria o César Ramalho, que se gasta em propaganda nesses programas assistencialistas é talvez mais do que o que é gasto com os próprios programas em si. Então, o povo está percebendo isso. Na economia, nada a oferecer. Na saúde, nada. Na educação, nem se fala. A educação do Brasil é a pior do mundo. E não tem como culpar o Bolsonaro por isso. Né? Não tem como culpar o Bolsonaro pelo fato de o Brasil ser a pior educação do mundo. Não tem como culpar. Enfim, infraestrutura, nada. Segurança pública, nada. Saneamento básico, nada. Nada. Nenhuma obra, nada de impacto no Brasil. O dólar hoje está mais alto do que na pandemia. Conseguiram a proeza de fazer o dólar ficar mais alto do que no tempo de pandemia. Né? Inacreditável. Claro que eles vão culpar Deus e o mundo, mas nós si próprios, né? É muita incompetência, muita irresponsabilidade fiscal. O Haddad é aquele cara que, né, é o bonitão, é aquele cara intelectual, né? Professor, né? Uma fala mansa, toca violão, toca guitarra, né? Molha as calcinhas das jornalistas da Globo quando aparece lá para dar entrevista. É aquele cara galã, né? Enfim, mas é uma incompetência sem fim em tudo que bota a mão. Você vê, ele foi um péssimo prefeito, o pior prefeito da história de São Paulo, perdeu a eleição para o Bolsonaro, com tudo a favor dele, a máquina, enfim, tudo a favor dele, mídia, artista, tudo a favor dele, não conseguiu vencer o Bolsonaro. O que mais? Agora ministro da Fazenda, gente, da Economia, que coisa. É um atentado isso, né? É um crime de lesa pátria, mas tudo bem, botaram ele lá e ele está lá fazendo lá o dele, fingindo, né, que sabe alguma coisa, que entende alguma coisa. E o Brasil afundando. Então, os Estados Unidos perceberam. O que a Câmara tinha a oferecer aos Estados Unidos? Qual é a pauta? Aborto. Ela passou a campanha inteira falando de aborto. É uma pauta importante? É claro que é, mas não é mais importante que segurança, que saúde, que educação. First things first. Primeiro vamos ver o que você tem a me oferecer na economia, já que seu governo foi péssimo na economia. Segurança da nação contra terrorismo, contra China, Rússia, Irã, etc. Vocês saíram no começo do seu governo, vocês deixaram o Afeganistão correndo, foram expulsos do Afeganistão nos momentos mais patéticos da história do exército americano. Então, o povo sabe o que eles têm a oferecer. Nada.
Enfim, com o Trump, bem ou mal, ele não começou nenhuma guerra. O mundo era relativamente mais seguro com ele. A economia antes da pandemia estava em recuperação, empregos em recuperação antes da pandemia. Enfim, então eles desfizeram um erro, que foi não ter reeleito Trump dessa vez. E deram uma mensagem: olha, não queremos saber de agenda woke, de pautas identitárias, de aborto como método contraceptivo, que você é negra e mulher, por isso tem que ser presidente só porque você é negra e mulher. Não, a gente quer saber o seguinte: e o bolso, como fica? E a saúde, a educação, como ficam? Nada contra ela ser negra ou mulher. O problema é ela ser competente. É a mesma coisa a Dilma. Nada contra a Dilma, em tese. Em tese. O problema é ser competente. Pô. E tudo que ela não é. Nunca foi. Faliu até uma lojinha de 99. Como é que ela pode ser gerentona do Brasil como ela se arvorava a esse título, né, de gerentona do Brasil? Enfim. Então, o que eles têm a oferecer? Só agenda woke. Se você é negro, você tem que votar neles. Se você não for negro, você é racista automaticamente. Você é fascista e nazista automaticamente. Se você for negro e não votar na gente, você é capitão do mato, vídeo de Jojo Todinho, né? O que está acontecendo com ela, sendo defenestrada porque se libertou da senzala ideológica, né? A mente dela é livre, o coração dela é livre, ela escolheu se assumir finalmente, né? Já tinha dado sinais várias vezes, o pessoal fingia que não tinha percebido, mas tinha dado sinais várias vezes que ela não era muito fã da agenda woke, né? E aí, o que acontece? O povão não quer saber disso, quer saber de bolso cheio, barriga cheia, segurança, saúde, educação, etc. Se isso estiver resolvido, pacificado, tranquilo, agora sim podemos discutir essas outras pautas. E no Brasil, nós já estamos a 3 eleições presidenciais seguidas, pelo menos, tá? Pelo menos 3, que eu me lembre, pelo menos. As últimas 3 eleições presidenciais, o tema principal foi o que o brasileiro pode ou não fazer com seu pênis, com sua vagina ou com seu ânus. Então, pênis, vagina e ânus foram as principais pautas das últimas 3 eleições presidenciais do Brasil. Enquanto isso, né, o Brasil afundando cada vez mais. Quer dizer, por que a esquerda precisa levar o debate para esse lado? Porque se levar para o lado da educação, saúde, etc., ela não tem argumento, ela não tem como sobreviver. É simples assim. Os jovenzinhos idiotados não perceberam isso ainda, mas daqui a pouco eles vão crescer e uma coisa chamada vida vai bater a porta, eles vão ter que abrir. E quando a vida bater a porta e mostrar para eles que a vida não é só pênis, vagina e ânus, é algo muito mais profundo e sem trocadilhos e sério, né? Eles talvez acordem e parem de votar nessa gente, que é só sanguessuga, que só quer saber de poder, dinheiro fácil, cargo público, verba pública, lei Rouanet na veia, não querem saber de desenvolvimento, de libertação do país por meio de uma educação séria e competente. Nada disso, eles querem se perpetuar no poder e ficar no poder para todo sempre. Aí, nesse caso, quando a tal da democracia falha, né, quando o jumento empaca, e nós não votamos neles, né, eles precisam reformar a democracia. Aí entra a TSE, entra a STF, entra um monte de gente aí para tentar mexer no sistema, né, mexer aqui e ali na configuração do software ou do hardware, enfim, para que a tal da democracia não depane da próxima vez, né? Porque é muito ruim quando a gente defende a democracia tanto, 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 e ela nos responde com essa foto que está aí na sua telinha, né? Que ingrata essa democracia. A gente defende tanto, 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 e vocês me respondem com essa foto. Ô democraciazinha ingrata, né?
Ô povinho ingrato, ô povinho ingrato. É o que eles estão falando hoje nas redações das Globo News daqui e de lá. Certo? Então é isso. Democracia é uma coisa meio complicada. Tem horas que ela dá pane, ela não funciona tão bem e a galera vota em quem não deveria votar, segundo eles, né? Tomara que eles não aprendam, tomara que eles continuem com essa pauta de agenda woke, de demonização do outro lado. Tomara que eles continuem assim, que eles continuem sem saber o que fazer, até porque eles não têm o que mostrar, não tem como comparar seus estilos de governo, seus resultados com o de um governo sério de direita. É só você olhar os estados brasileiros, são governados historicamente pela centro-direita, normalmente da região sul, né? Compara a região sul com estados que historicamente são governados pela esquerda. A comparação chega a ser covarde, né? Não tem nem como comparar os estados majoritariamente governados pela esquerda com aqueles majoritariamente governados pela centro-direita. A discrepância é gigante, né? Não tem como. E aí é só fazer essa comparação que aos poucos o povo vai abrindo os olhos e vai deixando de votar nesses caras, como já fez agora em 2024 nas eleições municipais. É isso. Forte abraço e até a próxima.